que eu sempre defendi, né? Sim. Agora é mole falar também, né? Eu acho a HBO Max bem mais legal do que Engenheiro de obra Max. pronta, né? Exatamente. Já que a gente tá falando da HBO Max, o documentário do Luiz Henrique é absurdo. Eu sou doido pra ver. E outra, digo mais, se você não quer mudar... Se você é um hater do PSG e quer torcer pra Inter, não assista. Tá bom. Porque se você assistir, existe uma grande chance de você querer torcer pro PSG na final. Não, eu Só- tô muito só fechado com o antecipando. PSG e já perguntando, porque assim, estamos em 2004 de novo, é o ano das loucuras loucas acontecendo. Teve Harry Kane campeão, teve Tottenham campeão, Crystal Palace. Crystal Palace campeão, e aí... O time lá da Holanda que não ganhava 90 anos, Meu o Deus. Gol Ahead. E toda o vez... Sport também não Gol ganhava Ahead o Eagle, bicampeonato há muitos não ganhava anos. no mais de 90 anos. E o Crystal, cento e poucos, nunca tinha 119. ganhado nada, né? Bolonha Da 50, Itália. o Newcastle 70. É Crystal PSG. Palace, Newcastle, é verdade. E toda tá- vez... tá desenhado. Então, Tá mas aí desenhado. tem mais do que isso, Formiga. Toda vez que a final foi em Munique, o campeão foi inédito, né? Perfeitamente. E aí os deuses do futebol já mostraram pra gente 4 vezes que essa é uma das regras. Final da Champions e Munique é campeão inédito. E aí tem a Isso é história do verdade. Luiz Henrique voltando pra Alemanha, onde ele ganhou em 2015 em Berlim, Perfeito. e cravou a bandeira do Barcelona lá com a filha dele, e ele falou que agora quer fazer a mesma coisa, sem a filha, que faleceu, Em né, homenagem a a ela, Shana, né? e que ele quer fazer a mesma coisa porque ela vai estar lá espiritualmente com ele. Ele não disse isso no documentário, ele falou isso recentemente numa entrevista coletiva, e o documentário fala de muitas coisas que hoje você vendo a temporada, o documentário é focado na temporada primeira dele, né? Sim. Que a gente esquece, muita gente esquece, ele meteu o time na semifinal, né? Sim. Por Exatamente. muito pouco ele já não ia meter a final ali. E todo mundo achava, inclusive, que o PSG ia passar, né? Contra o Borussia Sim. e tal. Isso. E ele fala várias coisas no documentário que estão acontecendo agora. Inclusive, quando ele descobre que o Mbappé vai sair, ele fala, não tem problema nenhum. Melhor ainda. O time vai ser melhor na próxima temporada. Ele fala Dito isso. no isso, documentário. Banca, e e tá certo, certo. né? Então, a E ele tá mística certo. tá dizendo que o PSG vai ser campeão. O que vocês acham que o campo vai falar no dia 31? Então, eu Vitor estou Sérgio dizendo, tá abraçado com a eu Inter estou aí, tá? dizendo, eu estou dizendo que a Inter vai ser campeã Faz um desde tempo, agosto. verdade. Então, vou manter o meu... Não é agora, né? Meu palpite continua sendo a Inter campeã. Agora, eu acho que é muito equilibrado, cara. Acho que tem... Assim, os dois times são muito cascudos, os dois times sobreviveram de situações bem difíceis. Épicas, né? É, Os então, goleiros assim, fazendo milagres. Verdade. é, os então dois. assim, pô, eu acho bem equilibrado mesmo. Acho que tem muitos elementos que fazem ser PSG. Acho que a Inter tem muitas coisas importantes também. A galera vai estar toda recuperada lá. É um time muito duro, é um time muito difícil. É um time italiano. Se tu deixar o time sair na frente, pô, pra eles perderem, abrir, entendeu? Pra tu virar pra cima de um time cascudo, acho muito difícil. Que Acho fez final recente, né? fez final recente, E tá é um time que mordido joga por junto isso. há um tempo já, né? É, eu tava olhando, por exemplo, é mais ou menos esse núcleo decidiu uma Europa League, que perdeu pro... Quem que perdeu? Perdeu pro Sevilha. Verdade. E decidiu uma Europa League, mais ou menos esse núcleo. Decidiu uma Europa League, decidiu uma Champions, tá indo pra segunda decisão de Champions. Então, assim, Um time técnico muito longevo cascudo. também. Eu não sei agora, você como atleticano deve lembrar bem o que é técnico com já com proposta depois. Lembra o Cuca no Claro Mundial? que eu lembro, cara. Então, pô, pintou essa proposta agora do Inzaghi do Al Hilal, meu irmão. Eu olhei e falei, cara, troço esquisito, hein? Agora, né? Porra, pintou agora, uma proposta milionária, trilhardária, não é. sei como, né, mas enfim. Né, não sei o quanto isso pode impactar, mas eu acho uma final fantástica, assim. Porque acho que os dois times podem dar tudo ali, podem fazer muita coisa ali. São muito bem treinados, né? É, Mais muito que bem qualquer treinado. coisa, eles sabem exatamente o que tem que fazer. A Inter, que a galera cria a pecha aí de ser um time retranqueiro, não é verdade. Não é, assim, é um time que Não é. sabe jogar com a bola, que sabe agredir. Tem dois atacantes que eu acho fantásticos, assim. Acho, inclusive, o Thuram faz uma Champions melhor que a do Lautaro, né? Acho que os dois jogos da semifinal, o Tem Thuram minhas foi dúvidas. um absurdo. É que, assim, para esses jogos da semifinal, acho que o Lautaro ele teve abaixo do que Esperado, né? do que a função que o Thuram executou, até porque o Lautaro teve a questão física. Física, né? Mas eu acho que vai dar PSG. Eu tô muito fechado com o PSG. Eu acho que, assim, apesar de que você também aqui, a gente tá meio dividido. tá meio dividido. Porque você tá falando da Inter desde Tem uns das 2 anos que a gente tá quartas, falando, né? não, mas tem uns 2 anos que a gente tava falando que o time da Inter é um dos times Sim, mais só- chatos de sim, se com jogar certeza. contra no mundo, né? Eu sempre falava isso e o Caio falava, você acha? Eu falei, cara, eu acho, porque a Inter é muito chata, cara. Porque ela, além dela ser física, os caras são muito habilidosos. Então, tipo, ela consegue equiparar o jogo com times melhores que ela sempre vai se perder, vai ser de 1-0, vai ser um jogo E os chato. caras parecem mentalmente muito preparados. E os caras estão no bagulho que é
eles são muito fortes ofensivamente na bola parada, defensivamente na bola parada, então é um time muito equilibrado que você não fala onde tem um erro pra atacar. Eu até falei sobre isso lá, a quantidade de jogos dentro da temporada que o Barcelona ou sai atrás, ou o jogo tá duro lá, e o Barcelona faz aí faz 2, 3 seguidos. Cara, a Inter ficou viva durante 40 minutos ali, porque ela toma o 2x1 com 10 minutos, toma o 2x2 com 14 minutos. Aí eu falei, cara, vai emendar. E não ficou, tu vê, ele resistiu, por exemplo, o Real. O Total não consegue. Abriu 2x0, tomou o primeiro, meu irmão. Em 26 minutos tava 4. Tá 4. Tava 4. Do 19 até os 40, até os 43, eu acho. Tava 4x2 agora no jogo do Espanhol. Ele tomou 2x0 com 20 minutos. E depois tomou... Depois que ele empatou, fez o primeiro com o Eric Garcia, ele virou pra 4 no primeiro tempo. A Inter muito sabe resistir, um time muito duro. A Inter contra o próprio Bayern também, foi um jogo muito chato, só que a Inter, ela machucou muito o Bayern. O jeito que ela sofria, o gol era sempre uma bola que sobrava, rebatia. E nos momentos, né? Então eu acho que... Bayern martelando, ela foi lá e fez 1x0. Aí quando o Bayern empatou, que aí tu falou, agora o Bayern vai virar. Ela foi lá na jogada seguinte, 2x1. Aí, putz, e eu tava falando no jogo da volta, a mesma coisa. Que geralmente a gente começa a ver os roteiros do futebol, assim, né? E eu sempre falo que é batata. Você começa a pensar na história, vai ser essa história. Só que nesse caso específico, a gente tem 2 roteiros muito fortes, assim. Porque a Inter é de uma série de perdas de finais, só que é um time cada vez mais cascudo, que vem muito bem. E um PSG que tem essa história do Mbappé e todo o elenco recheado que foi embora e agora chegou à final. Contra o low profile. Exato. Né? O low profile. Só que agora 200 milhões de euros na janela. Mas os dois são low profile, se for pensar em Inter também. É low profile, não é low budget. Não, é isso que eu falo. Eu brinco que a galera chama de low profile, mas não fez voto de pobreza, né? Sim. Ele é um bilionário discreto. Perfeito, como a maioria deles são. Ele foi um pouco meio... Eles tentaram tirar o ego, mas não o ego que o cara vai continuar tendo, mas o ego de vir a tudo e falar, chamar a atenção. Basicamente o PSG foi pra uma coisa meio vida louca, né? Ele falou assim, caramba, já tentamos de tudo. E se a gente deixar o treinador mandar? O que a gente nunca fez. Caraca, hein? O que a cara gente deve ter nunca falado fez. assim, puta, já tentamos tudo. E agora, se a gente deixar o tal do treinador decidir as coisas? Será que esse cara Será consegue que fazer funciona? alguma diferença? Porra, foi isso. A loucura do PSG foi pra deixar o treinador Mas eu mandar. posso falar uma coisa? Parabéns por fazer o óbvio. Mas uma coisa que eu fico pensando é que o Luiz Henrique, até no documentário, em vários lugares, eu já tinha visto trecho que em todo momento ele banca que ele vai conseguir fazer o time jogar. Eu não sei se faltava isso também, alguém chegar e bater de frente com os caras, que talvez não sei se acontecia, mas até porque em muitos momentos a relação era desgastada, em algum momento foi com o Leonardo, enfim, outros diretores também. Mas o que eu gosto é que, cara, ele não só coloca o dele na reta, como, tipo, ele vai mostrando o que ele tá fazendo. Eu acho que era tudo muito superficial, assim, e tudo muito... Quem chegava lá tava mais ou menos pronto, então não sei se tinha pelo que brigar. Eu acho que o PSG montou um elenco de gente com fome, assim, fome no sentido de, cara, eu quero me provar. O Vitinho, ele precisa provar, o João Neves precisa provar, o Dembélé precisa provar, o Barcola, o próprio Kvaratskhelia e tal, o Pátio, Nuno Mendes, Hakimi, Donnarumma mesmo. Donnarumma, o Marquinhos, acho que talvez esse não, mas todos os outros acho que precisam de um carimbo. E aí o Luiz Henrique soube e está sabendo trabalhar com isso muito bem, né? Além de ser um cara que ele, a maneira como ele passa no documentário de... E aí eu até conversando com a minha mulher, vendo o documentário, eu falo, cara, um cara que perdeu a filha, como ele perdeu, nova, e ele lida muito bem com isso, ele fala de uma maneira muito... Ele fala tranquilo sobre muito leve, de uma parada que é muito pesada. Mas fica a impressão pra mim, é que, cara, depois que ele perdeu a filha, nada mais é grave. Então, pra ele, não custa dar um esporro no Mbappé. Meu irmão, nada pode ser mais difícil do que enterrar a filha. Pô, o cara não vai dar um esporro no Mbappé, porra. Tu acha que ele não vai... Entendeu? Então, eu acho que o Luiz Henrique tá nessa linha aí. Eu acho que deve ter ali alguma pegada também de religião dele entender de forma bem diferente uma perda dessa, né? Porque eu... Loucura total. Não tem como imaginar. Não estou pronto para isso, né?
Então, assim, não sei se de repente alguma coisa espiritual dele entender uma outra percepção de como é perder alguém. É uma evolução dele, de ser uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Ele derrama uma lágrima, cara, quase falando da menina. Então, assim, acho que tem um pouco disso. E aí, acho que tem muito do... Ele sempre foi um cara muito... Digamos, ele sempre foi um cara muito... Muito intenso também, né? Inconsequente de um jeito assim. Se tiver que falar, eu vou falar mesmo. Tô nem transparente aí. demais, né? Assim. Por exemplo, eu me lembro que eu tava numa entrevista do Luiz Henrique, se eu não me engano, foi no antigo estádio do Atlético de Madrid, cara, que a gente tava fazendo uma entrevista lá, o Barcelona ia jogar, no Caldeirão. E aí foi quando surgiu o negócio lá do abracadabra, né? O cara começou perguntando, pô, não sei o quê, como é bom ver Messi, Suárez e Neymar, não sei o quê. Como é que você fez isso tudo? Ele virou e falou, não, eu entrei no vestiário, faço assim, digo abracadabra, eles começam a jogar. Por quê? Porque na época diziam que ele não mandava em nada no time, que os jogadores mesmo que resolveram, que os jogadores chegaram. Ficou muito aquilo, pegou o resto do Guardiola e manteve, exatamente, né? pegou lá. Então, tipo assim, ele em vez de brigar com isso, ele dá uma gastada. Agora ele falou também na League of Farmers, depois do negócio do League of Farmers, depois ele falou lá na época que ele tava na seleção, ele começou a fazer live pra criticar a imprensa espanhola, a imprensa de Madrid, basicamente, que ele sempre caiu muito na porrada com a imprensa de Madrid. Então, assim, sempre foi um cara desse, deve ter chegado lá, ou aquele aí deve ter falado isso. Cara, eu já fiz de tudo, não aguento mais. Vou fazer o seguinte, tá aqui, ó, chave tá aqui, tu manda. E aí ele... Resolveu. Tá ali. E quem poderia imaginar que isso ia levar ele para uma final de novo? E ele disse que não queria ser treinador, né? Só que quando acabou, parou de jogar, ele olhou pra mulher dele depois, passou um tempo assim, ele falou, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Ele é um cara muito ativo, né? Ele tá aqui conversando, ele para porque ele tem que se exercitar a cada 30 minutos, fazer umas mobilidades, é muito doido. Aí ele precisava fazer alguma coisa, eu fui ser treinador. Porque assim, eu nunca tive o perfil, ele fala, ele chama de Pepito, né? Se eu não me engano, o Guardiola. Esse a gente já sabia que ia ser técnico, ele era chato pra caramba. Já fala muito ele no meio do jogo falava e não sei o que, mandava e organizava e não sei o que. Eu não tava nem aí pra ser treinador. Então eu acho que o Luiz Henrique tem essa vibe meio porra louca aí também, mas que pra um vestiário é bom, porque eu acho que ele é um cara que consegue... Ele agrega muito. O Vitor lembrou